da melhora, como é que vocês estão? Como é que você está? Eu sinceramente espero que você esteja bem. Eu sinceramente espero que você esteja melhorando a cada dia. Eu espero que você esteja melhor do que ontem e pior do que amanhã. Muito prazer, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindo, bem-vinda. É um prazer ter vocês aqui novamente. Para quem ainda não me conhece, caiu aqui de paraquedas, sou Bruno Henrique, eu sou fisioterapeuta e eu ajudo as pessoas a se libertarem das suas dores, e sim, até 5 semanas. Sim, isso mesmo, parece muito, mas você vai ver que quando a gente entende o que está acontecendo, fica muito mais fácil saber para onde a gente quer ir e principalmente o caminho a fazer até lá, certo? Bom, vamos lá, vamos falar do que interessa. Hoje a gente vai falar sobre flexibilidade, sobre alongamento muscular. E sim, para você que já me acompanha aqui mais um tempo, eu estou repetindo o tema do nosso encontro da semana passada. Você que chegou aqui agora e ainda não sabe, toda quarta-feira, 20 horas e 20 minutos, tem uma aula mais completa, mais abrangente, onde a gente vai a fundo em determinados temas. Aí eu esmiuço tudo para você, mastigo tudo para você entender o que você tem que fazer para melhorar dessa sua dor aí, certo? E na semana passada a gente já falou desse tema, a gente já falou sobre alongamento e só que tivemos um problema. O vídeo, por algum motivo que eu não sei qual é, subiu para vocês sem áudio. Pois é, eu fiquei aqui falando e você não estava escutando nada. Então, eu me comprometi com você lá nas redes sociais da Reabilitação Funcional, lá no, se eu não me engano, foi no Instagram, no TikTok, enfim, talvez nos dois. Me comprometi contigo a refazer essa aula e é por isso que a gente está aqui de novo para falar sobre isso. E o tema alongamento muscular é um tema muito abrangente e a gente já fez uma aula, sem ser essa da semana passada, falando sobre alongamento, a importância do alongamento, quando você deve fazer o alongamento, quando você não deve fazer alongamento, qual a melhor maneira, a maneira mais eficaz de fazer o alongamento muscular, certo? Quando que realmente o alongamento previne uma lesão, quando ele não previne uma lesão, quando ele vai piorar uma lesão. Então, se você perdeu essa aula, dá uma olhada nos vídeos aqui do canal, tem um vídeo falando sobre alongamento muscular, mas não é disso que a gente vai falar hoje, certo? Hoje a gente vai abordar o outro lado dessa moeda, o outro lado do alongamento muscular. Eu quero falar sobre aquelas pessoas, inclusive essa pessoa pode ser você ou até alguém que você conhece, mas que tem um bom alongamento muscular, tem uma boa flexibilidade, mas mesmo assim sofre com dores. Mesmo assim tem lesões que limitam de fazer os afazeres do dia a dia, os afazeres, seus afazeres de lazer, seus hobbies e assim por diante, as atividades de trabalho, certo? Não importa o que quer que seja, tem um bom alongamento, mas mesmo assim tem dor. Por que isso acontece, certo? Então é disso que a gente vai falar hoje. Mas antes de a gente entrar propriamente nesse tema, deixa eu já falar aqui contigo. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui para você não perder nenhum dos conteúdos. Além das aulas que acontecem toda quarta-feira, eu ainda vou postando pequenos vídeos de conteúdos para vocês e é provável, é bem possível que um desses vídeos consiga te ajudar. Então você vai perder, você não vai saber que esse vídeo foi pro ar, que essa orientação está disponível para você. Então te aconselho fortemente, se inscreve aqui no canal e você não vai perder nenhum disso. Ativa as notificações aqui, ativa o sininho, que assim que a gente subir um vídeo, o próprio YouTube notifica isso para você. E aí você não perde nenhum dos vídeos, nenhum dos conteúdos que a gente posta aqui nas redes sociais da reabilitação funcional. Beleza? E te convido a me ajudar a ajudar mais pessoas. Então, pega o link desse vídeo aqui, manda nos grupos da família, no grupo do trabalho, no grupo dos amigos, manda para quem você sabe que tem dor. Você conhece alguém que tem uma boa flexibilidade, mesmo assim tem dor? Manda esse vídeo para essa pessoa. Quem sabe você não vai conseguir ajudar ela simplesmente copiando um link e mandando para ela, certo? Coloca aí nos seus status no WhatsApp, coloca nos seus stories lá no Instagram, tá certo?
me ajuda a ajudar o maior número de pessoas possível. Mas chega de delongas, vamos falar do que interessa, vamos ao nosso tema, vamos falar sobre o alongamento muscular, certo? Bom, então você já sabe que a gente não vai falar exatamente sobre alongamento muscular, a gente vai falar sobre dor e por que pessoas que têm um bom alongamento muscular, que têm uma boa flexibilidade, mesmo assim essas pessoas estão também sujeitas a ter dores, beleza? Bom, vamos falar de tudo isso e para isso eu preciso ir te explicando pequenas coisinhas para no final a gente juntar tudo isso e você entender tudo do que a gente está falando, sair daqui sem dúvidas, tá certo? Mas se mesmo assim no final disso você ainda tiver com dúvidas e ao longo do período for tendo dúvidas, vai deixando aqui nos comentários as suas dúvidas que a gente vai tentar sanar todas elas, beleza? Bom, vamos lá. Pessoas que têm um bom alongamento muscular, as pessoas que têm uma boa flexibilidade muscular, comumente elas também têm uma certa frouxidão ligamentar. Bruno, do que é que você está falando? Calma, pequeno gafanhoto, a gente vai falar de tudo, você não vai sair daqui com dúvidas. Então vamos explicar primeiro para você o que é um ligamento, para depois eu te explicar o que é um ligamento frouxo ou uma frouxidão ligamentar, beleza? Vamos lá, imagina um osso e aqui tem outro osso. O ligamento nada mais é do que uma espécie de um cabo de aço que está prendendo esse osso no outro. E aí, esse cabo de aço prendendo esse osso nesse osso impede que isso aqui se afaste um do outro. Então, vai estabilizar isso aqui nesse lugar, certo? Vai manter tudo ali. Então, para isso é que serve um ligamento. Então, o ligamento foi feito para estabilizar as articulações, para manter as coisas mais presas no lugar. Beleza? Então, já que a gente já falou, você já entendeu o que é o ligamento e a função dele é estabilizar a articulação, eu preciso fazer um outro parênteses e te explicar uma outra pequena coisinha aqui para a gente ir linkando. O que estabiliza uma articulação? O que mantém, o que garante que essa articulação vai ficar encaixada um osso no outro? Basicamente, três coisas garantem isso. Primeiro, o próprio encaixe articular, como se fosse um quebra-cabeça. Isso encaixa no outro e isso vai manter ali essa estabilidade articular, certo? Vai manter que isso fique preso no lugar. Entretanto, nem todas as articulações, na verdade, a minoria das articulações tem um encaixe tão profundo como esse aqui que eu estou te mostrando. O encaixe mais profundo que tem aqui esse encaixe onde a própria articulação tem um papel realmente de estabilizar é no quadril, certo? Nas outras, imagina por exemplo no joelho. O joelho a gente tem um osso da canela, o outro osso que vem da coxa aqui assim, ó, e esse aqui é o encaixe articular. Então só esse encaixe articular aqui não vai garantir uma grande estabilidade para essa articulação. Isso pode escorregar para cá, pode escorregar para cá, certo? Pode ter giros e assim por diante. Então, basicamente são três coisas que estabilizam a articulação. Um é o encaixe articular, mas você já percebeu que o encaixe articular não é a maior das coisas. Essa não é a principal coisa que estabiliza a articulação. Mas sim, isso contribui para... Beleza? A segunda coisa, sim, são os ligamentos. Então, voltando aqui no joelho, o joelho a gente tem 4 ligamentos. 2 ligamentos, um de cada lado assim, ó. Então, tem um ligamento do lado de dentro, um ligamento do lado de fora. E ainda tem mais 2 ligamentos que saem do osso de cima e vão até o osso de baixo de uma maneira cruzada assim, ó. Então, tem um ligamento que faz assim, outro ligamento que faz assim, isso forma um X. E aí a gente chama, então, como eles se cruzam, de ligamento cruzado. Mas a ideia aqui, então, são os cruzados. O que está pela frente, cruzado anterior, o que está para trás, cruzado posterior. Mas disso eu não vou me aprofundar, porque você não precisa saber nome de nada aqui, beleza? Mas para você saber, então, que a gente tem nas articulações também ligamentos. Então, a gente tem esses cabos de aço prendendo um osso no outro osso e mantendo tudo ali. Então, agora você já sabe que tem 2 coisas estabilizando a articulação. Mas eu te falei que eram 3. E essa terceira coisa são os músculos. A musculatura ao redor dessa articulação, ela contrai mantendo tudo preso ali no lugar. Então, o músculo também tem um papel importante na hora que a gente vai estabilizar a articulação, certo? Então, agora você já entendeu que uma articulação se mantém no lugar dela por conta dessas 3 coisas. O encaixe articular, que é mais ou menos,
os ligamentos, que tem uma função importante, e a musculatura, que também tem uma função importante, beleza? Então, quando a gente fala de uma frouxidão ligamentar, lembra que eu deixei esse link aqui atrás para você? Deixei isso guardadinho numa caixinha? Pois é, vamos resgatar tudo isso. Então, você já entendeu o que é um ligamento, qual a função do ligamento. Agora, imagina esse ligamento frouxo. Então, imagina que o ligamento é um cabo de aço prendendo uma coisa na outra coisa. Se esse cabo de aço estiver frouxo, se ele estiver embarrigado, enfim, quando isso for pender, porque bateu sei lá, um vento, bateu uma ventania ali, alguém bateu, e essa coisa for cair, esse ligamento, até que ele seja completamente estendido, estirado, ele vai permitir que isso aqui bambeia. Até a hora que chega no final. Quando chegou no final do estiramento dele, aquilo que está frouxo nele, ele pum, segura ali naquela localização. Beleza? Trazendo isso para o nosso corpo, o ligamento está prendendo um osso no outro osso. Se a gente tem uma frouxidão, uma característica de qual é a palavra, gente? De uma elasticidade nesse ligamento. Então imagina que esse ligamento ele tem essa capacidade, tem essa característica de ser algo mais rígido, mais firme para segurar as coisas, mas por algum motivo, a gente vai falar desse motivo daqui a pouquinho, tá? Calma. Por algum motivo esse ligamento ele tem uma capacidade elástica, ou ele está frouxo, ele está embarrigado, que nem um exemplo lá do nosso cabo de aço. Até que ele estabilize aquela articulação, essa articulação vai ter uma certa folga. Aí o ligamento prendeu. Não vai passar daqui, porque aqui não deixa. Mas daqui até aqui ainda tem uma certa folga que esse ligamento permite, por conta de uma frouxidão ligamentar, certo? Então agora, guarda tudo isso na sua cabeça aí. Tudo isso a gente vai usar e eu só vou subir mais um degrauzinho nessa história. Por que raios a gente tem uma frouxidão ligamentar? Basicamente por dois motivos. O motivo número 1 é questão genética. Então você nasceu com essa frouxidão ligamentar e tá tudo bem, tá tudo certo, isso não é um problema, você vai viver, ter uma vida absolutamente normal com isso. Mas você tem essa característica simplesmente de você conseguir ter uma frouxidão ligamentar. Esse ligamento ele é mais frouxo pela formação, pela natureza, pela anatomia, pela fisiologia com que foi formado o seu ligamento. Ele é uma capacidade elástica maior do que um estado de normalidade, certo? Então você vai ter essa frouxidão ligamentar. Uma outra opção é porque você já teve uma lesão prévia nesse ligamento. É muito comum a gente encontrar isso na região do tornozelo. Por quê? Porque é muito comum a gente encontrar, se a gente sair perguntando aí para 5, 10 pessoas, a gente vai encontrar pelo menos uma ou duas que já torceram o tornozelo, que já viraram o pé, certo? Então é uma articulação que comumente a gente encontra esse tipo de lesão. O índice de lesão, o índice de entorse do tornozelo é alto, certo? Só que lembra, a gente tem ligamentos para segurar o tornozelo no lugar. Se você torceu o tornozelo, é porque esse ligamento que estava ali, ele tentou impedir isso. Não vai sair daqui não, não vai sair, esse pé vai ficar aqui, esse tornozelo vai ficar nessa posição, porque essa é a posição correta dele. Mas aí, em determinado momento, algo aconteceu que foi muito bruto, muito rápido, ou as duas coisas, foi uma carga maior do que ele estava suportado para carregar. Normalmente isso acontece de uma maneira rápida, e aí esse ligamento que antes estava aqui segurando tudo, agora ele sofre um estiramento, porque o pé, você virou esse tornozelo, e aí o ligamento que estava prendendo uma coisa na outra ali, agora ele estava desse tamanho, quando você torceu o tornozelo, ele sofreu um estiramento. E aí o corpo vai tentar reparar esse ligamento, mas ele não vai ficar 100% como ele era antes. E aí você, por conta disso, agora vai ter uma frouxidão ligamentar. Vai acontecer mais ou menos como aquele cabo de aço que está embarrigado e vai permitir algum certo movimento das colunas, dos pilares que ele estiver prendendo ali, certo? É diferente de a gente ter uma capacidade elástica nesse ligamento, nesse cabo de aço. Então vamos imaginar aqui para você entender isso. Imagina que a gente colocou uma barra de ferro fincada no chão e outra barra de ferro fincada aqui no chão, certo? Lá em cima, na ponta dessas barras, a gente prendeu um cabo de aço.
certo? A gente pegou outras 2 barras de ferro, prendemos igualzinho, só que lá em cima a gente prendeu com uma corda. Se a gente pegar e puxar esse ferro, você consegue concordar comigo que por mais que o cabo de aço ou a corda estiverem bem esticadinho, bem bonitinho, se a gente puxar os dois, aonde é a corda, a gente vai conseguir ceder um pouquinho. Onde é o cabo de aço, a gente vai conseguir ceder muito pouco, quase nada. Por quê? Porque a corda em si, ela tem uma certa capacidade elástica maior do que a capacidade elástica do ligamento, do cabo de aço, certo? Entendeu isso? Bom, então agora vamos trazer para o nosso corpo. A questão é, quem tem uma frouxidão ligamentar é como se tivesse preso com a corda. Então, o próprio ligamento ele tem uma capacidade elástica, certo? Agora, se você sofreu um estiramento desse ligamento, aí o que vai acontecer é o seguinte, é como se o cabo de aço tivesse embarrigado. E aí, na hora que você puxar, não é porque o cabo de aço tem capacidade elástica, é porque ele está embarrigado. Na hora que você puxar, ele vai esticar, esticar, esticar. Na hora que ele esticou, ele impede, aí ele deixa aquilo de acontecer. É isso que acontece numa lesão. Então, são os 2 motivos pelos quais a gente pode ter uma frouxidão ligamentar. Por uma lesão ou por uma questão genética de nascimento. Beleza? Bom, entendido isso, vamos começar tudo de novo. A gente tem você tem um bom alongamento, você tem uma boa flexibilidade muscular, então você consegue puxar a sua perna até lá em cima na orelha, mas isso só é possível porque internamente na articulação você também tem bastante movimento. E você só tem esse bastante movimento por conta de uma frouxidão ligamentar. Agora você entendeu as minhas primeiras frases. Por que a gente tem uma frouxidão ligamentar? Porque uma questão genética, porque você nasceu assim, ou porque você teve uma lesão prévia. Quando você tem uma questão genética, nasceu assim, dificilmente isso vai ser em um ligamento. É uma questão genética. Os seus ligamentos, de uma maneira geral, no seu corpo, têm essa característica. Então você vai ser uma pessoa, provavelmente vai ser uma pessoa que tem uma flexibilidade boa de uma maneira geral, nos braços, nas pernas e, enfim, basicamente pelo corpo todo. É diferente de quando você tem o estiramento, só aquele ligamento que foi estirado que vai ter essa capacidade maior aí, certo? Os outros vão estar íntegros, normais, segurando como eles foram feitos para segurar, como você nasceu, certo? Entendido isso? Beleza. Agora, vamos falar uma outra coisa aqui. Então, só guarda toda essa informação. Agora eu vou falar realmente outra coisa, para depois juntar tudo isso. Eu tive professores ao longo da minha formação que me fizeram a seguinte afirmação. E depois, quando a gente para refletir, faz muito sentido, certo? A afirmação é a seguinte. Basicamente, para a gente viver no nosso dia a dia, você não precisa usar a amplitude total do movimento de todas as articulações, certo? Então vamos pensar aqui no ombro. Por que a gente vai pensar no ombro? Porque tá fácil, você vê aqui, está me vendo fácil, certo? Olha o tamanho de movimento que a gente tem no ombro, para frente, para trás, ele gira. Então a gente tem uma amplitude de movimento na região da articulação do ombro que ela é grande. Agora, quando você usa 100% disso no seu dia a dia, concorda que em raros momentos, por exemplo, você levanta o braço lá no alto quando você quer pegar alguma coisa, quando você vai pendurar uma roupa, certo? Quando você vai pegar uma coisa no alto e tal, mas você não faz isso o dia inteiro, você não fica lá toda hora, não fica a todo instante pegando as coisas no alto, colocando as coisas lá no alto, certo? E mais do que isso, você não vem lá de trás e traz lá na frente para você pegar as coisas. Não é assim. Então a gente não usa 100% do movimento articular. Então, o que basicamente a gente usa é algo em torno de uns 60%, ou seja, um pouquinho mais do que a metade do movimento completo de cada articulação. Isso para nós, meros mortais, num dia a dia, certo? Se você é uma pessoa que é atleta, vive de esporte, possível, vamos supor que você jogue vôlei, você vai usar a amplitude do movimento do seu ombro para jogar vôlei muito mais do que eu. Você pratica natação, por exemplo,
E quando eu digo pratica, não é pratica de, esse é meu hobby, minha atividade, não. Você treina realmente porque você entra em competições enfim, ou seja, você dá sei lá quantas mil braçadas, sei lá quantas idas e vindas na piscina ao longo do dia, todos os dias da semana, certo? Você usa muito dessa articulação, você usa mais do que 60% e num período de tempo muito grande. Mas as pessoas que não trabalham com o corpo, não fazem isso para treinar como algo de competição, não uso. Mesmo que, por exemplo, você nade, você gosta de nadar. Bruno, eu nado 3 vezes por semana porque é o meu hobby, essa é a atividade física que eu gosto. Então eu uso muito na amplitude do meu ombro. É verdade, você usa muito a amplitude do seu ombro. Só que você nada 1 hora. Então, 3 vezes por semana, a gente está falando de 3 horas ao longo de uma semana inteira. Um dia tem 24 horas, você nada 3 em 7 dias, 3 horas em 7 dias. Você concorda que isso é pouco perto da amplitude total? Então, a gente não precisa de tudo isso no dia a dia normal. Para a gente viver, para fazer as nossas atividades, nossas tarefas, para a gente trabalhar, a gente não precisa disso, ok? Então, entendido isso, entendido esse tema, agora vamos tentar juntar tudo num balaio só, porque a ideia central dessa aula aqui é te explicar por que mesmo você tendo um bom alongamento, mesmo assim você pode ter dor, certo? E até agora eu não te falei isso, eu te dei conceitos básicos do que é com alongamento, a frouxidão, blá, 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 certo? Agora vamos juntar tudo que a gente vai chegar no cerne que é central da nossa aula de hoje. Imagina que você tem uma frouxidão ligamentar, por qualquer um dos motivos que a gente já conversou, não vamos ficar repetindo. Você concorda que você vai usar uma amplitude maior de movimento? Por quê? Porque você consegue, porque para você isso é muito fácil fazer isso. Então você tem uma amplitude maior de movimento. E aí você vai gerar movimentos, por exemplo, de hiperextensões. O que é uma hiperextensão, Bruno? Imagina o joelho, por exemplo. O termo técnico, quando a gente dobra e estica o joelho, não é assim que a gente fala tecnicamente. Você não dobra e estica o joelho. A gente flexiona e estende o joelho. Flexiona e estende o joelho. Certo? Então, esse é o movimento de flexão. Esse aqui é o movimento de extensão. E quando eu faço uma hiperextensão, aí eu pego o joelho e coloco assim. Entende? Olha o tanto de sobrecarga que eu estou colocando em cima da articulação do joelho, porque eu tenho uma hiperextensão. Se eu faço na minha coluna lombar, por exemplo, na hora que eu fico em pé, eu jogo tudo lá para trás, eu faço uma hiperextensão de coluna, certo? Então, hiper vem de muito, supermercado, hipermercado, ou seja, um mercado maior. Então, o que é uma hiperextensão, ou o que seria uma hiperflexão? Isso não existe, mas ok. Seria um movimento maior do que deveria acontecer. Se você tem uma frouxidão ligamentar, se você tem um alongamento muscular que permite que isso aconteça, você está gerando uma certa sobrecarga em cima da sua articulação. E você já sabe, o tema central, a palavra de ordem da reabilitação funcional é sobrecarga. Tem sobrecarga, vai ter uma lesão, vai ter uma dor. Se não tem sobrecarga, não tem por que ter lesões, não tem por que ter dor. Então agora você pode sim ter uma sobrecarga nas articulações, porque você gera muito movimento sobre ela, um excesso de movimento. Inclusive, pessoas que têm uma frouxidão ligamentar costumam no estado de repouso, ou seja, você parado, você já está em uma sobrecarga. Por quê? Lembra do joelho aqui, ó? Você que tem uma hipermobilidade, você que tem uma flexibilidade, uma frouxidão ligamentar, se você reparar bem, a tendência é enorme. Isso não é sempre uma regra 100% do corpo, mas não é uma regra 2 mais 2 é igual a 4. Não é assim, né? O corpo muda de indivíduo para indivíduo. Mas a tendência é muito forte aqui. Você parado, para parar, você já pode com o seu joelho em hiperextensão. Porque essa é a posição cômoda para você. Essa é a posição confortável para você. Certo? Por que isso? Porque o ligamento está embarrigado. O cabo de aço está embarrigado. Então, para que as colunas fiquem estáveis, elas vão ter que cair um pouquinho para lá.
Então a posição confortável, a posição de estabilidade dessas colunas vão ser levemente inclinadas para o lado, para aí sim a gente tensionar o cabo de aço. É a mesma coisa contigo, que tem uma frouxidão ligamentar. Você precisa gerar uma certa hiperextensão, um movimento maior nessa articulação, para aí sim gerar esse estresse no ligamento e o ligamento segurar aquilo naquela posição, certo? Então, provavelmente é por isso que mesmo tendo uma boa flexibilidade, você tem dor. Bruno, isso é ruim? Eu tenho que trabalhar isso? Não, fica tranquilo, tá tudo certo. Mas você pode compensar isso para tentar minimizar os índices de lesões, o risco de lesão que você vai ter. Como que você faz isso? Quais são as 3 coisas que estabilizam a articulação? O encaixe, bem pouco, mas o encaixe, o ligamento e o músculo. Se você tem um encaixe que é raso, não estabiliza tanto, e um ligamento que tem uma frouxidão, uma maior complacência e permite maiores movimentos, o que te sobrou? Só aí, pequeno gafanhoto. Que orgulho de você. Você já entendeu. Você precisa fortalecer mais a musculatura, deixar esse músculo ao redor das articulações mais forte para que eles estabilizem essa articulação. Uma articulação mais estável é uma articulação com menos sobrecarga. Menos sobrecarga, menos dor. Entendeu? Porque que por mais que você tenha um bom alongamento, mesmo assim você pode ter dor? Não, você já entendeu, né? Beleza. Inclusive nós estávamos, agora ficou, mas enfim, tem a Maria Aparecida, uma aluna nossa, dores no joelho, desgaste na cartilagem acentuado nas cartilagens do joelho, e quando vamos fazer um alongamento aqui, o alongamento dela é de dar inveja. Ela tem um baita de um alongamento, mesmo assim tem dor. Então a gente já sabe mais ou menos o que está acontecendo com ela. Como que a gente combate essa dor então dela? Fortalecendo, para dar mais estabilidade às articulações. Mais estabilidade às articulações. Certo? Entenderam? Conseguiu compreender tudo isso? Então vamos lá. Agora você não vai levar a ferro e fogo aquela história de tá doendo? Faz um alongamento que melhora. Também, você tem dor porque você não faz um alongamentozinho. Bom, na grande maioria das vezes, é verdade, o alongamento pode te ajudar em muito. Por quê? Porque a maior parte da população não tem essa frouxidão ligamentar, não tem uma boa flexibilidade, não tem essa hipermobilidade nas articulações, certo? E pelo contrário, vai ter um encurtamento muscular, não vai deixar essa musculatura chegar, essa articulação gerar o movimento que ela precisaria gerar. E aí sim, isso pode te machucar, mas isso não é uma verdade absoluta, certo? Precisa ser avaliado caso a caso, de indivíduo, para a gente ver se realmente a gente entra com alongamento e foca nisso, ou se a gente foca mais no fortalecimento, na estabilização dessa articulação, certo? Sempre a gente precisa das duas coisas, né? Sempre é uma palavra ruim, né? Quando a gente usa a palavra sempre, em algum momento a gente erra. Então, na grande maioria das vezes, a gente precisa das duas coisas: estabilizar a articulação e dar movimento a essa articulação. Mas a gente precisa entender quando eu preciso mais de um e quando eu preciso mais de outro. Quando eu preciso mais de estabilização, quando eu preciso mais de flexibilidade. Quando eu entro com fortalecimento, quando eu entro com alongamento. Certo? Isso é variável de caso para caso. Então, é bom entender isso. É por isso que é importante você estar bem acompanhado por um profissional que seja da sua confiança durante o seu tratamento, certo? Não pegar... Inclusive, eu fiz um vídeo essa semana, postei lá no Instagram, aquelas dicas do vizinho, certo? Não, mas eu fiz isso aqui e melhorou, certo? O exemplo que eu dei foi, cara, cuide do seu corpo como você cuida das suas coisas. Se seu carro quebra, você vai levar no mecânico para arrumar, certo? Você não vai levar o seu carro para arrumar na padaria, porque a padaria não arruma carro, certo? Se você comprar pão, aí sim você vai na padaria. Mas se você quer pão, você não vai buscar lá na mecânica. Então, cada um tem a sua função, e é por isso a importância de você estar bem acompanhado, né? E aí, aquela história de, porque meu primo fez assim e melhorou, talvez isso não funcione para você. As chances são de que isso nem sempre possa funcionar de uma maneira eficaz para você,
Beleza? Gente, espero ter conseguido te trazer do ponto A até o ponto B, entendido que não é só alongamento e por mais que você tenha um bom alongamento, isso não te livra de dores e principalmente você que tem uma dor, ter entendido, você que tenha um bom alongamento, uma boa flexibilidade muscular e mesmo assim ter dor, entendido por que isso acontece, entender que de repente o caminho é outro, não é alongar, alongar e alongar. Beleza? Se eu deixei você com dúvida por acaso, não tem problema, deixa aí nos comentários que eu vou tentar responder todas elas, certo? E gente, dá aquela moral, né? Já deixa um like aqui no vídeo. Só o fato de você deixar um like aqui nesse vídeo, fazer um comentário nesse vídeo aqui, qualquer que seja o comentário, só olha que legal, muito bom, obrigado Bruno pela orientação e tal. O próprio YouTube entende que esse vídeo ajudou as pessoas e vai jogar para mais pessoas. Então falta você dar um like e deixar um comentário aqui, você já vai estar ajudando alguém que vai ver esse vídeo em algum lugar do universo, certo? Então é isso, não está inscrito, se inscreve, deixa aquele like, eu espero ter conseguido te ajudar, e de novo, ficou com dúvidas? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Foi um prazer estar aqui com você. Muito obrigado por você parar para me escutar mais uma vez. Eu espero ter conseguido te ajudar. Eu te vejo na sua cura. Lembrando sempre, nosso objetivo, melhor do que ontem e pior do que amanhã.